Baseado nos estudos dos espectros atômicos, Niels Bohr, em 1913, desenvolveu, ou melhor, aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, obtendo assim uma maior estabilidade para o átomo. E então ele enunciou vários postulados, que são eles, vou colocar em ordem o primeiro deles. O primeiro deles diz a seguinte coisa: em um átomo, o elétron se move em órbitas circulares em torno do núcleo, obedecendo a forças coulombianas entre o elétron e o núcleo, também obedecendo à mecânica clássica. O postulado número 2 diz que o elétron se move em torno do núcleo em uma órbita bem definida em que seu momento angular somente poderá ser números múltiplos inteiros de h cortado, que é a constante de Planck dividida por 2π. O terceiro, apesar do elétron estar acelerado, ele não emitirá nenhuma energia, permanecendo assim constante a sua energia total. Nesses casos, o estado do elétron é chamado estado estacionário. O quarto postulado: é emitida radiação eletromagnética se um elétron se move inicialmente sobre uma órbita de energia total E1. Muda seu movimento descontinuamente de forma a se mover numa órbita de energia total EF, ou seja, uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia. A frequência da radiação emitida é igual à diferença entre essas energias dividido pela constante de Planck. Agora, ao retornar à sua órbita inicial, ocorre um processo de absorção de energia. Observe bem que o ponto de partida de Niels Bohr foi exatamente em cima dos trabalhos de Max Planck. Para Planck, a matéria, ao emitir ou absorver radiação, não o fazia de modo contínuo, mas em discretos pacotes de energia, aos quais atribuiu o nome de quantum, considerando que a energia, tanto na absorção como na emissão, deveria ser diretamente proporcional à frequência da radiação multiplicada por uma constante, a chamada constante de Planck. Então, baseado nas ideias de Planck, Bohr foi capaz de complementar o modelo atômico de Rutherford. É por isso que em alguns livros e textos científicos encontramos a referência de modelo atômico de Rutherford, Bohr, como até eu já havia dito anteriormente, né? Observe que em seu primeiro postulado ele reafirma a existência de um núcleo central de carga positiva no átomo, né? Ele deduziu que os elétrons que circulam próximo ao núcleo de um átomo, né, logicamente percorrendo pequenas órbitas, possuem uma menor energia do que os elétrons que percorrem órbitas maiores. Isso devido ao elétron estar mais próximo ao núcleo, será fortemente atraído por ele, né, do que um outro que esteja mais distante. Assim, é necessário o emprego de uma certa quantidade de energia para mover um elétron de uma órbita menor para uma órbita maior. Isso deu origem ao terceiro e quarto postulado. Pois o postulado de Bohr raciocinou que a diferença de energia entre as órbitas menores e maiores deveria estar relacionado de algum modo com os discretos pacotes de energia propostos por Planck, o que levou a concluir que um elétron poderia sim ocupar apenas
certas órbitas definidas ao redor do núcleo de um átomo. Bohr propôs que a energia liberada por um elétron ao voltar para uma órbita mais baixa seria liberada em forma de fóton, igualando exatamente a diferença de energia entre a órbita original e a final, que é a radiação detectada. Assim temos o espectro de emissão quando o elétron perde energia, né, ao emitir um fóton, e o espectro de absorção, que é quando o elétron ganha energia ao absorver um fóton. E isso resolveu todo aquele problemão do colapso do elétron ao girar em torno do núcleo. Na realidade, esse quarto postulado é um postulado de Einstein, de que a frequência de um fóton de radiação, né, de radiação eletromagnética, é igual à energia do fóton dividida pela constante de Planck. Não foi difícil para ele, então, calcular a diferença de energia entre todas as órbitas permitidas e a frequência do fóton correspondente. Essas passagens do elétron de uma órbita para outra ficaram conhecidas como saltos quânticos. Uma coisa curiosa é a base do terceiro postulado. Ele se fundamenta apenas na observação experimental de que os átomos são estáveis, independente das previsões da física clássica. Os postulados de Bohr misturaram os conceitos de física clássica com conceitos da física moderna. Ele coloca o elétron em movimento clássico ao redor do núcleo, porém lhe atribui uma quantização em seu momento angular. Coloca o elétron obedecendo à lei de Coulomb, porém desconsidera a emissão de um corpo carregado, acelerado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem a sequência. Até o próximo vídeo.